Demais. Hoje a gente vai falar sobre esse mundo da primeira infância. A infância é um momento brilhante onde tudo parece ser possível, né? Os primeiros anos de vida são fundamentais aí para a formação física, cognitiva, comportamental, afetiva, impactando diretamente na fase adulta. E as interações também são muito importantes entre crianças, entre os adultos, né? Para garantir assim uma experiência, conhecimento também. Para todas as crianças, no desenvolver aí de uma forma muito mais saudável e principalmente, né, gente, nesse período que a gente vive de booms e booms de tecnologias, de tanta informação, de toda hora uma coisa nova aparecendo para as nossas crianças. E hoje a gente conversa com duas grandes profissionais, né? A minha querida Mara Marques, que já está aqui, psicóloga, e a minha maravilhosa Estela, que voltou. Gente, o currículo da Estela é super extenso. Oh, meu Deus. É super extenso, né? Mas é pedagoga. Psicopedagoga. Internacionalista. É isso que eu ia falar, internacionalista. A Estela viajou aí o mundo inteiro, né? E hoje eu converso com essas duas grandes profissionais falando sobre um tema tão importante que é essa primeira infância, né, Mara e Estela? Sim. Bom dia por vocês estarem aqui Bom hoje. dia, Quis tomar um café hoje assim, vir. com essas duas grandes mulheres. Por que eu trouxe esse tema aqui? Porque eu tô vivendo também essa primeira infância, né? E assim como eu percebi que as mamães também vivem assim com um certo medo e do que oferecer mesmo, né? Do que mostrar para os filhos, do que ensinar, de como fazer. Aí a gente fica, eu disse, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Como é isso? Toda hora é uma coisa nova aqui. Aí eu disse, não pode, isso pode. Aí a gente fica assim meio perdido, viu, Estela e Mara? A gente tá assim num mundo que a gente não sabe mais o que fazer. Socorro, Deus! Tá aqui, segura na mão de Deus e vai, né? E o desenvolvimento humano, ele se dá a partir das interações, né? Essas trocas. Então, essas trocas, elas acontecem muito através dos estímulos. Existem os estímulos internos e os estímulos, obviamente, externos. Esses estímulos externos, quando eles se dão em ambientes hostis, né, num lar em que você não tem um equilíbrio emocional, você não está acostumado a regulações emocionais constantes, em que você tem muito conflito, em que não existe uma rotina, não existe organização, essa criança que se desenvolve dentro desse ambiente, ela vai pegar as rotinas e os hábitos desse ambiente. Então, o homem é produto do meio, literalmente. Com certeza. Então, é muito importante que, ao proporcionar essas interações externas dentro do lar, elas sejam cheias de sentido, cheias de afeto, cheias de acolhimento, para que esse indivíduo consiga se desenvolver na leveza do seu ser. Então, muita gente, às vezes a gente fala assim, né, nós, não, mas eu apanhei na minha infância e sobrevivi. Sobreviver não é a meta, né? Nós crescemos muitas vezes traumatizados com o que acontece. E quando a gente não aprende por meio do trauma. O trauma, ele marca a memória. O trauma não é aprendizagem, o trauma mesmo, é memória, né? Mas a aprendizagem ela acontece da melhor forma quando você tem mais leveza, quando flui de uma forma Como mais trabalhar essa comunicação não violenta com as crianças? Com respeito, com educações assertivas. Porque às vezes a gente olha assim nas redes sociais, Mara e Estela, eu disse assim, não pode dizer não, e com eu ia falar um palavrão aqui, como já quem vai falar não, como é que faz? A gente muda a frase, a gente muda a forma de falar, entendeu? Em vez de você dizer, não faça isso, você vai dizer, você lembra que isso aqui é pra fazer isso? Ai, meu pai do céu. Até porque na idade do Rafael José, ele não vai entender. Então ele vai entender, faça isso. Não, eu vou até falar aqui uma situação que aconteceu lá em casa, ele tá na mania agora de ir lá na tomada. Estela, aí vai lá, Mara, tchuca, menino! Eu dou logo aquele grito, não, menino! Eu peguei e fiz assim, aí depois o que foi que ele fez, ó? Ele pegou e fez assim, ó. Na mão dele, ele mesmo, ele fez assim, ó. Não. Aí eu, eita, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí? É muito importante delimitar os espaços. Não é que a gente não possa dizer não às crianças, nós podemos dizer não. Mas é a forma que existe, né? É a forma como nós fazemos isso. A criança pequena,
ela não tem o discernimento que nós temos. O cérebro da criança, ele é imaturo, ele está em pleno desenvolvimento. Ele não entende nem o tempo da forma como nós entendemos o tempo. A forma como nós entendemos o tempo é uma construção social. Nós fomos aprendendo a partir de um crescimento cognitivo que se deu através da educação. Então, a noção de tempo é muito diferente para as crianças. A noção de espaço é muito diferente. Então, é muito importante que a casa, inclusive, esteja segura para ele. Por exemplo, se ele não pode tocar nas tomadas, nós não vamos deixar as tomadas destapadas. Nós precisamos colocar alguma proteção, estar as tomadas atrás de algum lugar que seja seguro para ele, proporcionar o espaço seguro. E ainda assim, delimitar os espaços em que ele pode ir, né? De repente, a rotina, ela começa a ser demarcada a partir até da fase do bebê mesmo, né? A partir da primeira infância, desde o indivíduo. Você achando que eles não estão entendendo a gente, ele vai entender explica tudo. e ele entende. Ele vai interpretar a partir das suas expressões, a depender da idade da criança, né? Porque as palavras também, ele vai começar a entender depois. Ele vai formando a bagagem dele, então ele vai absorvendo para ele fazer nas construções dele. Por isso que é importante as expressões faciais e também, como você falou, né, dar o outro estímulo. Né? Aquele estímulo negativo você não pode tocar na tomada, mas você pode tocar aqui. Você pode pegar no sofá, você pode pegar no vestido da mamãe. Pega aqui, aqui não pode pegar. Então, esses estímulos cotidianos vão fazer com que ele vá compreendendo a linguagem do lar também. Né? E ainda tem uma coisa, é necessário que a comunicação dentro de casa, ela também tenha uma rotina. Porque muitas coisas que nos causam ansiedade, por exemplo, vêm da falta de perspectiva, né? Da falta de expectativa, do que esperar. Então, a surpresa pode nos causar, de repente, uma ansiedade. Então, se num dia você está bem, no outro dia você não está bem, no outro dia você... E de repente a criança não sabe o que esperar de você, isso pode causar uma confusão na cabeça dela. Nossa. Então é muito importante se observar, né? Os pais, hoje estamos vivendo numa época em que se fala muito de fato de educação socioemocional. E a educação socioemocional, ela perpassa por todas as fases da nossa vida e em todas as nossas ações. Então, aqui se trabalha com a comunicação, a gente usa uma expressão, né, na TV, a gente se policia. Em casa também a gente precisa se policiar. Então, a criança, ela vai, principalmente na primeira infância, ela vai observar você. Você é o marco referencial dela, você é o ponto referencial. Uma coisa também muito importante que eu quero até alertar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, é que assim, é normal fazer birra, mas é muito importante observar o tempo em que dura essa birra, a frequência dessa birra, porque nem sempre a birra infantil está de fato associado a um desenvolvimento comum, né? O que a gente tem como normal. Temos que observar, Estela? Então, se o choro dura muito tempo, se a criança não consegue regular de jeito nenhum, se aparentemente a criança está fazendo birras sucessivas, assim, muitas vezes ao dia, se ela se sente incomodada com o ambiente, com o barulho do ambiente, se nada que você faz acalma essa criança de forma nenhuma. Porque a criança que faz birra, em algum momento ela vai regular. Mas se ela passa 1 hora chorando, né? Se ela passa muito tempo chorando, se ela tem episódios de birra prolongada durante o dia, é muito importante observar, de repente consultar, né? Porque as crianças pequenas, a gente não consegue identificar muita coisa, né? Porque é natural. Toda desregulação é natural. Ela vai desregular, mas assim, muito. Mas ter atenção, Mas né? tem que ter atenção, né? Ou se a criança faz birra demais, ou se a criança não interage muito de forma nenhuma, mesmo estimulando, porque tem famílias que de fato não estimulam, né? Não interagem com a criança. Mas se você interagir com seu filho e ele não interage de forma nenhuma nessa fase contigo, né? É bom observar também. A gente tem perguntas relacionadas. Mais uma vez a pessoa perguntando do não pode, o que fazer, né? A respeito do não pode, desse negócio do não pode, que, eu quero que vocês falem novamente. E também está perguntando aqui, cadê? Bom dia. Está querendo saber do... Cadê, meu Deus, a pergunta? Eu vou procurar aqui de novo. Do não pode. Como é mesmo do não pode? Do dizer não. Do dizer né? não. Gente, ó, é muito mais fácil prevenir do que remediar, né? Então,
Quando você mantém uma rotina, a criança ela se acostuma com aquilo ali. Então vai ser mais fácil você não ter de dizer tantos não. Mas quando você diz não, deixe claro, mude sua expressão facial. Você não precisa gritar com a criança, mas mude sua expressão, a criança vai saber. Eu acho muito interessante que minha amiga e sócia, nós escrevemos a coleção Respire Fundo juntas, a Luciana, o filho dela ri. Assim, você olha para a criança tá rindo, ela disse, eu prometi para mim mesma que toda vez que meu filho me visse, ele ia me ver rindo, exceto no tempo em que eu estiver dizendo não para ele. Então, a criança, ela vai responder a sua expressão facial. Então, quando você tiver de dizer não da criança, não precisa gritar, porque ela realmente, né, de vez em quando, se você gritar, se perdoe, porque não tem jeito, somos seres humanos, em algum momento a gente vai desregular também, tá ok. Então, assim, quando disser não, mostre o que é sim também. Porque, como você mesma disse, né, a depender da idade de um aninho, né, ali naquela primeira fase mesmo, é um pouco mais difícil ele entender, inclusive, as palavras. Mude a expressão facial, conduza a criança para um ambiente mais, ou mais saudável, mais seguro, tire a criança daquele ambiente e mostre o que ele, de fato, pode fazer em casa. E o que ele não pode fazer em casa, é rotina, é cotidiano. Olha, Elisângela que estava perguntando, tá aí, Elisângela, né? E o respirar? Como que a gente vai conseguir trazer isso para esses bebês? A respiração, ela é a ferramenta ideal para a regulação socioemocional. Né? E para a prática, obviamente, também de atenção plena. Então, quando você está respirando, um dos benefícios, por exemplo, é que reduz a produção de cortisol. E cortisol é o hormônio do estresse. Né? A gente engorda, inclusive, quando está muito estressado, produz muito cortisol e aí acaba desregulando, inclusive, funções hormonais do organismo. Então, a respiração, ela é a autorreguladora natural do nosso corpo. A autorregulação emocional, ela é feita através da respiração. A gente pode começar a treinar com eles desde pequenininho? Ai, gente, que tudo! É o carro-chefe, assim, da coleção. Senta aqui, Rafael, bora aqui respirar. Isso. Ó, você tá... Quando ele começa a nomear as emoções, entender as emoções, o choro, você mesma pode fazer isso com ele. Vamos respirar com a mamãe? Respira de forma lúdica, pede pra cheirar a florzinha. Isso. Vai bem lúdico que ele vai fazendo e aí ele vai entendendo que quando ele tá no momento, né? Quando ele tá num momento desse, que ele vai entender, cheira a florzinha, mamãe. Aí cheira a florzinha com ele, assopra a velhinha que ele vai oxigenando o corpo dele. Gente, adorei isso. Cheira a flor, sopra a vela, só pra ilustrar. Você cheira a flor, porque você enche o pulmão de ar, né? Cheirou? Soprou a vela. E é muito importante também, gente, tomar muito cuidado com os terapeutas do apocalipse do Instagram. Nossa Senhora! Muito cuidado, porque Instagram, rede social, por mais que tenham profissionais ali atrás, né, muita gente de fato tem muita seriedade. Eu trabalho com redes sociais também, então toda vez que eu coloco a informação tem muita seriedade, mas sempre são informações reduzidas. Não dá para você diagnosticar uma criança a partir de uma postagem no Instagram, no Facebook ou um vídeo no YouTube. Então, mesmo que tenhamos, inclusive, marcos do desenvolvimento, às vezes uma criança não está dentro, não está se encaixando ali. E ela é normal, é uma criança típica. E tá tudo ok, né? E tá tudo ok. Porque, às vezes, o ambiente, por exemplo, proporcionou um estresse que aquela criança passou por aquele momento ali, ela não conseguiu se desenvolver naquela fase, mas ela está se desenvolvendo na outra. E ok. Então, assim, é muito importante que a gente tome muito cuidado com as informações. Gente. As informações, todo o conhecimento que a gente tem, ele está por trás também da conjuntura, né? Qualquer ponto de conhecimento, Então, a gente precisa observar o todo. E a gente precisa procurar profissionais responsáveis, profissionais de fato, que tenham compromisso com aquela bandeira, com aquele éticos, né? Éticos, né? Exatamente. Olha, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, gente. A gente ficar o dia inteiro falando aqui, o pessoal de casa mandando pergunta, viu? A gente tem que ir pro intervalo. Os meninos já estão aqui me arracando o cabelo. Mas obrigada, Amara, mais uma vez. Estela, muito obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente também, falando sobre esse tema tão importante aí para nossas crianças, para nossa sociedade e ajudando também muitas mamães aí, vovós e papais que estão nos assistindo. Vou pro intervalo, já já a gente volta e você não sai daí.